Capítulo 3. Duas experiências separadas: a salvação e o batismo no Espírito Santo. Em Atos, capítulo 8, temos o registro do ministério de Filipe em Samaria. Ao estudarmos esse relato, torna-se evidente que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas. Vamos ler Atos, capítulo 8, versículos 5 ao 8 e 12 ao 7. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos foram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que é Samaria, receberam a palavra de Deus a respeito da salvação, e enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre eles, nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Filipe, que posteriormente foi chamado Filipe, o evangelista, em Atos capítulo 21, versículo 8, teve um ministério maravilhoso em Samaria, conforme a declaração nos versículos 7 e 8. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Milagres poderosos estavam sendo constantemente manifestados no ministério de Filipe, e muitas pessoas estavam sendo salvas. Note, porém, que em Atos capítulo 8, nenhuma só pessoa recebeu o Espírito Santo sob o ministério de Filipe. Parece que isso não fazia parte do ministério de Filipe, que certamente consistia em levar as pessoas à salvação e à cura. A Bíblia diz, no entanto, que quando os apóstolos em Jerusalém ouviram falar das coisas maravilhosas que Deus realizara através do ministério de Filipe em Samaria, enviaram Pedro e João para impor as mãos dos novos convertidos samaritanos, a fim de que recebesse o Espírito Santo. Não está registrado que houve alguém em quem Pedro e João impusessem as mãos que deixasse de receber o Espírito Santo, pois Pedro e João tinham um ministério mais específico nesse assunto. A Bíblia diz, então, que Pedro e João lhe impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Esses versículos ajudaram a mim, um jovem pastor de uma igreja denominacional, a perceber que é uma experiência subsequente ou posterior à salvação, chamada de a plenitude ou o batismo no Espírito Santo. Tinha me ensinado que quem é salvo já tem o Espírito Santo. Isso é verdade, em certo sentido, pois a Bíblia diz que no novo nascimento nascemos do Espírito de Deus. João capítulo 3, versículo 3 ao 8. Mas a minha denominação ensinava que quem nasceu de novo já recebeu o tanto do Espírito Santo quanto é possível receber. Esses samaritanos, em Atos capítulo 8, no entanto, já eram os salvos e nascidos de novo pelo Espírito de Deus, conforme veremos claramente nas Escrituras logo adiante. Os apóstolos não pareciam pensar que os samaritanos já tinham recebido tanto do Espírito Santo quanto lhe era possível,
Por isso enviaram-lhe Pedro e João a fim de que o samaritano recebesse o batismo do Espírito Santo. Logo, a salvação, por um lado, é a plenitude ou o batismo do Espírito Santo, por outro lado. São duas experiências separadas. Os samaritanos nasceram de novo com o ministério de Filipe. Voltemos agora para um exame dos textos bíblicos que comprovam conclusivamente que esses samaritanos nasceram de novo com o ministério de Filipe, de modo que possamos perceber que nascer de novo e receber o Espírito Santo são duas experiências separadas. Lembramos-nos que Jesus nos contou na grande comissão que a salvação vem através da pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo de 15 ao 16, está escrito: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Primeira testemunha bíblica. Atos capítulo 8, versículo 5, está escrito: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. A Bíblia diz que Filipe pregou a Cristo aos samaritanos. Pregar a Cristo é pregar as boas novas do Evangelho, da salvação por meio de Jesus. Pregar a Cristo é obedecer à grande comissão de Jesus, que Jesus deu à igreja. Esses samaritanos creram na mensagem do Evangelho que Filipe pregava. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Atos capítulo 8, versículo 6. Logo, segundo aquilo que Jesus disse em Marcos 16, versículo 16, os samaritanos eram salvos. A Bíblia manda estabelecer toda a verdade na boca de duas ou três testemunhas, segundo Coríntios capítulo 13, versículo 1. Vejamos, portanto, outra testemunha bíblica que comprova que esses samaritanos tinham nascido de novo. Segunda testemunha bíblica. A Bíblia diz que nascemos de novo pela palavra de Deus. A epístola de Pedro diz que fomos regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e permanece. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Nosso texto em Atos capítulo 8, versículo 14 diz: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, logo como nossa segunda testemunha bíblica, temos provas de que os samaritanos eram realmente salvos, porque tinham recebido a incorruptível palavra de Deus, pregada por Filipe. A terceira testemunha bíblica. A terceira testemunha bíblica é que os apóstolos reconheceram que os samaritanos eram salvos, ouvindo os apóstolos que Samaria recebera a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 14. Vemos, portanto, que os samaritanos foram salvos através do ministério de Filipe. Esses samaritanos tinham recebido a palavra de Deus a respeito da salvação. Mas a Bíblia diz que ainda tinham que receber a plenitude do batismo, ou o batismo no Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16. Mas uma obra do Espírito Santo que é realizada no novo nascimento, mas não é chamada de batismo no Espírito Santo, nem receber o Espírito Santo. Aquela obra é chamada de nascer de novo, nascer do Espírito de Deus, receber a salvação ou receber a vida eterna. João capítulo 3, versículo 3 ao 8. Depois de uma experiência que se segue à salvação e que é chamada o batismo no Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 5, também é chamada receber o Espírito Santo, Atos capítulo 8, versículo 15, ou ser cheio do Espírito Santo, ou ser revestido de poder do alto. Os samaritanos receberam o Espírito Santo. Pedro e João foram enviados a Samaria visando o propósito específico de orar para os crentes samaritanos receberem o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17 está escrito:
Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, que tinham nascido de novo, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe expunham-se as mãos e recebiam o Espírito Santo. Alguns podem perguntar, por que Pedro e João impunham que ir orar pelo samaritano para que recebesse o Espírito Santo? Porque Felipe poderia ter orado por eles com igual eficácia. No entanto, lembramos-nos que cada um de nós tem o seu lugar no plano de Deus. Cada um de nós deve descobrir qual é o nosso lugar e fazer aquilo que Deus quer que façamos. Deus tem ministérios especiais. Ele não chamou cada um de nós para ministrar da mesma maneira, nem deu a todos nós o mesmo dom ou ministério. Filipe tinha um ministério poderoso, mas o plano do Senhor foi enviar Pedro e João para impor as mãos nos novos convertidos, a fim de que recebessem o Espírito Santo, conforme já falei. Embora seja certo que qualquer cristão possa impor as mãos em outro crente, pela fé, para esse receber o batismo do Espírito Santo, também é verdade que alguns membros do corpo de Cristo têm um ministério mais específico e mais unção nesse assunto. O ministério de Filipe, por exemplo, era mais o de levar as pessoas à salvação e lhe levar à cura, conforme vimos em Atos capítulo 8, versículo 12. Quando Filipe pregou as boas novas da salvação em Jesus Cristo, as pessoas eram salvas e havia muitas curas no ministério de Filipe. Atos capítulo 8, versículos 6 ao 7. Pedro e João, por outro lado, tinham um ministério mais no sentido de levar os crentes ao batismo no Espírito Santo. Quando impuseram as mãos desses samaritanos, os novos convertidos receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos 17 e 19 está escrito: Então Pedro e João lhe impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Evidência de que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Alguns que levantam objeções contra o falar em outras línguas dizem: é verdade que os samaritanos receberam o Espírito Santo, mas não falaram em outras línguas? Não existe, porém, nenhuma prova de que os samaritanos não falaram em outras línguas. Na realidade, os historiadores eclesiásticos declararam que todos os países da igreja primitiva estão unânimes em afirmar que os samaritanos falaram mesmo em outras línguas. Fica claro que o samaritano forçosamente deve ter falado em outras línguas, pois a Bíblia diz: vendo Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 18. O que Simão viu? Certamente não se pode ver o Espírito Santo, porque ele é Espírito e não pode ser visto com o olho físico. Forçosamente, portanto, deve ter havido algum tipo de sinal ou evidência física, mediante a qual Simão saberia que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Tinha que haver algo que fizesse uma impressão no sentido físico de Simão, de modo que esse pudesse ver que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Simão pessoalmente não recebeu o Espírito Santo, mas lhe foi possível ver com que seus olhos o tinham recebido. Certo pastor me disse: é possível que Simão tenha simplesmente visto que os samaritanos estavam cheios de alegria. Essa não seria a explicação. No entanto, a alegria não pode ter sido o sinal que Simão vira, pois os crentes já estavam cheios de alegria quando Filipe lhe pregou
o Evangelho de Cristo. Em Atos capítulo 8, versículos 5 ao 8 está escrito: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. E houve grande alegria naquela cidade. Os samaritanos, portanto, já tinham grande alegria, de modo que essa não pode ter sido a evidência de que os samaritanos tinham recebido a plenitude do Espírito, conforme já falei, posto que o Espírito Santo não pode ser percebido com o olho físico. Forçosamente, tinha que haver algum tipo de sinal que fizesse Simão saber que esses samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Quando Pedro e João impuseram nele as mãos, todas as evidências indicam que o sinal que se manifestou era o falar em línguas. O falar em outras línguas foi o sinal que convenceu Simão, fora de toda dúvida, de que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Examinaremos o capítulo 9, as evidências bíblicas do receber o Espírito Santo. Duas experiências separadas, a conversão de Saulo e o seu batismo no Espírito Santo. O trecho em Atos capítulo 9, que registra o batismo no Espírito Santo, nos mostra também que receber a salvação e receber o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas. Sabemos que Saulo já nascera de novo quando Ananias veio impor as mãos nele, mas Saulo ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. A conversão de Saulo. Sabemos que Saulo já tinha sido convertido ou nascido de novo, na entrada de Damasco. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. E isso por três razões. Primeiro, em Atos capítulo 9, versículo 15 a 16, Jesus, falando a Ananias numa visão, chamou Saulo de seu instrumento escolhido. Atos capítulo 9, versículo 15 ao 16. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vai, porque este, Saulo, é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sabemos, em segundo lugar, que Saulo era salvo, porque quando Ananias entrou na casa onde Saulo estava hospedado, Ananias saudou Saulo, chamando Saulo irmão. Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias reconheceu que Saulo já era um cristão, um irmão na fé. Terceiro, também sabemos que Saulo já era salvo quando Ananias chegou para lhe impor as mãos a fim de que recebesse o Espírito Santo. Pois a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saulo chamou Jesus de Senhor quando foi convertido na estrada de Damasco. Em Atos capítulo 9, versículo 3 ao 6, está escrito: seguindo ele, Saulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Mas embora Saulo tivesse recebido Jesus como seu Senhor, Saulo ainda não fora batizado no Espírito Santo. Conforme já vimos, Saulo não foi batizado no Espírito Santo a não ser quando Ananias veio
e lhe impôs as mãos, a fim de que recebesse o Espírito Santo. Saulo é batizado no Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, versículo 17 está escrito: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Vemos, portanto, que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas. Os gentios na casa de Cornélio, a salvação e batismo no Espírito Santo. Temos também outros relatos bíblicos de pessoas que foram salvas e então imediatamente em seguida receberam o batismo no Espírito Santo. Achamos um exemplo assim no capítulo seguinte de Atos, capítulo 10, onde a Bíblia registra a história de Pedro no tocante à sua vista. A casa de Cornélio. Todos os da casa de Cornélio eram gentios e não eram salvos, a não ser quando Pedro foi para lá e lhes pregou o Evangelho. Em Atos, capítulo 11, Pedro relata aos irmãos em Jerusalém sua visita à casa de Cornélio. Atos, capítulo 11, versículo 13 ao 15. E ele, Cornélio, nós, a Pedro e aos seus irmãos judeus, contou como vira o anjo em pé em sua casa, e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Segundo o relato de Pedro, esses gentios receberam a salvação e o batismo no Espírito Santo quase simultaneamente. Realmente, a melhor ocasião para a pessoa receber o batismo do Espírito Santo é quando recebe a salvação. Note que ninguém da casa de Cornélio deixou de receber o Espírito Santo. Note que ninguém impôs as mãos desses gentios. Todos receberam o Espírito Santo ao mesmo tempo. E repetimos, nenhuma pessoa deixou de receber o Espírito Santo. Realmente foi o falar em outras línguas que realmente convenceu o grupo de Pedro. Os judeus crentes que acompanhavam Pedro e de que esses gentios tinham recebido o Espírito Santo, os judeus crentes ficaram atônitos diante do fato de o Espírito Santo ter sido derramado sobre os gentios. Em Atos, capítulo 10, versículo 45 ao 46, está escrito: E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se quando também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os que ouviram falar em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro. Além disso, conforme já mencionamos, não há nenhum conceito de ficar esperando o fim, a fim de receber a plenitude do Espírito Santo. Os discípulos em Éfeso, salvação e o batismo no Espírito Santo. Achamos outro exemplo na Bíblia que demonstra que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências separadas. Em Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7, está escrito: E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou: Recebestes, porventura, o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, foste batizado? E responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Todos esses discípulos em Éfeso também eram gentios. Todos tinham sido seguidores de João Batista, mas não ficaram sabendo que Jesus viera, de modo que não foram batizados. Não foram salvos e batizados em nome do Senhor Jesus. Tinham sido batizados em nome do Pai, de conformidade com o batismo de João. Devemos compreender que as notícias não viajavam naqueles tempos de maneira que se divulga hoje. Na antiguidade, poderíamos viver nossa vida inteira, morrer e, embora algo digno de noticiário tinha ocorrido a uns 100 quilômetros da nossa casa, provavelmente nunca teríamos sabido a respeito, pois naqueles dias as notícias eram transmitidas meramente de boca em boca. As pessoas dessa narrativa tinham ouvido João Batista pregar, dizendo que estava para vir alguém que os salvaria dos seus pecados. Creram na mensagem de João e foram por ele batizados, mas nunca ficaram sabendo que Jesus viera. Estavam, sem dúvida, andando à altura de toda a iluminação que possuía. Posteriormente, em Atos 19, vemos que Paulo veio até Éfeso e informou a esses discípulos que já viera Jesus, o prometido, e que Jesus morrera na cruz e ressuscitara. Paulo explicou a esses crentes de Éfeso que aquele que João dissera que viria depois dele já tinha chegado, de modo que agora deviam crer em Jesus e serem salvos. Sendo assim, no contato que Paulo teve com esses discípulos em Éfeso, passou a batizá-los em nome do Senhor Jesus e nasceram de novo. Mas Paulo não parou por aí. Queria ainda que eles fossem batizados no Espírito Santo, de modo que ele impôs as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando fez assim, o Espírito Santo veio sobre eles e falava em línguas. Atos capítulo 19, versículo 6. Esses efésios, que tinham acabado de ser convertidos, receberam o Espírito Santo quando Paulo lhe impôs as mãos. Todos eles, sem exceção, receberam o Espírito Santo. Nesse caso também não havia a mínima sugestão de terem que ficar esperando na expectativa para receber o Espírito Santo. Concluindo, resumamos dois pensamentos importantes. O primeiro, conforme vimos, a salvação e o batismo do Espírito Santo são duas experiências separadas, embora o Espírito Santo esteja envolvido nos dois eventos sobrenaturais. Segundo, em todos esses textos bíblicos que examinamos, não há nenhuma sugestão de que os membros da igreja primitiva eram ensinados a ficar aguardando na expectativa, até poderem receber a plenitude do Espírito Santo. Descobramos que a Bíblia diz a respeito do batismo do Espírito Santo. A Bíblia não é a tradição, nem opiniões humanas. Deve ser o nosso exemplo em tudo quanto fazemos. Os crentes podem receber essa experiência maravilhosa da plenitude do Espírito Santo, exatamente como a Bíblia ensina.